Então vamos passar para versículo 5 até versículo 11, onde nós temos a correção, a disciplina. Porque já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, podemos pensar em tantos exemplos na palavra de Deus vamos usar a palavra gigantes. Pessoas que se destacam nas páginas das Sagradas Escrituras, mas não foi fácil. Cada um passou por dificuldades. Mas eles reconheceram que aquelas dificuldades eram para ser aproveitadas. O nosso problema é, quando enfrentamos uma provação, eu não suporto mais, quero que termine de uma vez por todas, e muitas vezes nós não temos a paciência de esperar em Deus e aprender o que Deus tem para nos ensinar nas dificuldades. Então, Ele permite provações, disciplina, para mostrar para nós, talvez, o nosso erro, para nos repreender, para nos corrigir. Para quê? Porque Ele nos ama. Ele deseja a nossa bênção, não somente eternamente no céu, mas a nossa bênção na vida diária. E assim, Ele nos ensina, Ele nos corrige para nos abençoar. E assim, Ele corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem sabe no contexto dos hebreus, os antigos amigos estavam dizendo, mas olha, vocês deixaram a nossa religião? E olha agora, que situação, que sofrimento, que perseguição. Isso não pode ser de Deus. Mas o escritor estava mostrando, mas é exatamente isto que Deus está fazendo. Permitindo as provações para corrigir e produzir um caráter parecido com o caráter do Senhor Jesus Cristo. Seu João. O assunto não é longe daquilo que já estudamos, Sr. Crawford, Sr. Samuel. Na hora de uma prova, de uma aflição, de uma perseguição, a importância da mente se destaca. 1 Pedro 1, mesma coisa. Note bem versículo 5. Vos esquecestes. Se tivesse tido na mente aquilo, e já tinha ouvido, né? Já tinha ouvido de Cristo, o exemplo, versículo 2, e agora da exortação, se lembrar, atrás desta perseguição, da dificuldade, tem um Deus que está realmente me tratando como filho. Sim, então na realidade eles não estavam vendo o propósito divino naquela situação. Seu Crawford, seu Samuel estava me lembrando do uso da Bíblia, como acabou de explicar, gente sofrendo. Mas tem uma passagem em Provérbios capítulo 3 que explica que o pai castiga seus filhos. Como é que diz? O pai corrige o que ama, açoita qualquer que recebe por filho. Embora deixando
o sistema ultrapassado da lei. Isto não quer dizer que o Antigo Testamento não tenha um grande valor, porque este versículo vem de Provérbios capítulo 3. Sabe, em resumo, Samuel, eu acho que, falando por mim e talvez por outros, enfrentamos muitas dificuldades por não conhecermos a Bíblia e não sabermos que ali tem um trecho que ia de encontro com nosso problema se apenas nos dedicássemos à leitura. Sim. Uhum. Temos um grande exemplo em Jó. Ele perdeu os seus bens, perdeu sua família, até a saúde dele foi atacada. Uhum. Mas ele conheceu esta verdade. Ele disse, capítulo 23 e 10, mas ele sabe, Deus, o meu caminho, prove-me e sairei com ouro. Sim, e olhando assim, seu Greg, é muito fácil falar sobre esses assuntos aqui, mas nos dias mais escuros e mais difíceis, quem sabe os irmãos não sabem nada do que a gente está passando. E por quê? Por que vem a provação? Ah, mas Deus tem um propósito. Deus está me mudando. E daí, podemos esperar em Deus para que o resultado seja produzido? Normalmente quem sofre mais brilha mais. Eu acho que a história prova isso, seu Greg, né? Os homens que se destacaram não somente na palavra de Deus, mas na história, todos passaram por provações difíceis. Eu acho que devemos refletir um pouco mais sobre isso, porque os hebreus sofreram muito, e sofreram prejuízo, perseguição, expoliação dos bens, como nós lemos no capítulo 10, não por causa de uma falha da parte deles, não por causa de pecado. E nós lemos aqui no versículo 6 que o Senhor corrige o que ama. Não diz que o Senhor corrige o que desobedece e açoita a qualquer que peca. Não diz isso. Sim. Então, parece que faz parte do processo, vamos dizer, educativo. Sim. Quando Deus nos salvou, nós nos matriculamos na escola de Deus. E tem certas aulas que são dolorosas. Não por causa de uma falha da nossa parte, mas Deus quer nos treinar. Eu acho que essa palavra correção quer dizer treinamento infantil. Sim. Eu acho que muitos de nós rodamos muito nestas aulas, né? No colégio de Deus. Mas eu já ouvi várias vezes, fulano está doente, fulano sofreu um acidente, mas sabe por quê? Mas não podemos julgar assim. Porque, como o seu Lynch está destacando, Deus disciplina os seus filhos para corrigir. Não é castigo por um pecado cometido. Isso até pode acontecer. Mas o que nós temos aqui é a disciplina dos seus filhos. E temos o outro lado da moeda. Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É uma linguagem muito forte. Então, uma pessoa que se diz salva e não está andando de acordo com a palavra de Deus, e não tem disciplina, deixa bastante dúvida. Será que é filho de Deus mesmo? Seu José? Samuel, o apóstolo Paulo seguiu
as pisadas de Cristo, né? Sim. E foi o homem que mais sofreu fome, nudez, Uhum. né? Cadeia, açoite. Uhum. Será que Deus não podia ter livrado de tudo isso? Claro que sim, Sim, mas permitiu. exatamente. Uhum. Permitiu para a bênção dele. Uhum. Normalmente a correção na nossa mente tem a ver com uma falha. Eu corrijo meu filho porque ele fez uma coisa errada. Mas sempre é assim aqui? Eu achava que é algo bem diferente. Agora Deus quer produzir caráter em nós. Sim, Não precisa ter falha. claro, não. E para produzir crescimento. Exatamente. Uhum. Esse versículo 8, seu Samuel, está dizendo a disciplina da qual todos são feitos participantes. Todos os verdadeiros filhos são participantes da disciplina do Pai Celestial. Sim. E alguém que se professa, quem sabe, como filho, e não tem essa disciplina na sua vida, não é filho. Exatamente. Uhum. É bem assim, seu Roberto. Então, versículo 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então, eu sei que não é o assunto deste capítulo, mas vamos notar bem o que a primeira parte do versículo 9 diz. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. Então, nós que somos pais, devemos corrigir os nossos filhos. Mas, olha o que diz, e nós os reverenciamos. Então, no mundo, nos dias de hoje, não encontramos muitas crianças que respeitam os seus pais. Não encontramos muitos filhos ou muitas crianças nos colégios por aí que sempre obedecem aos seus pais. Mas é o padrão que Deus espera. Que nós criamos os nossos filhos para serem obedientes e para respeitar a autoridade. Por que tem tantos adolescentes andando pelas ruas cometendo crimes terríveis? Porque nunca aprenderam em casa a respeitar a autoridade. E assim, a sociedade vai de mal a pior por causa disso. Então, Deus espera outro padrão do seu povo. Mas, isso não é o assunto do capítulo. Quanto mais, muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. E alguém vai perguntar agora, o que quer dizer o Pai dos Espíritos? Então, o seu João vai responder. Eu? Sim. Temos este título 2 vezes no Velho Testamento. É muito interessante ver onde aparece. Números 16. Naquele dia terrível, quando Coré foi julgado por Deus, a terra abriu. Moisés disse, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará só homem, indignar-te-ás tanto contra toda esta congregação. Mas a outra referência mais interessante ainda, em Números capítulo 27, versículo 15. Deus tem dito para Moisés, sobes, dá uma olhada na terra, tu vai morrer. A correção de Deus sobre Moisés mesmo por causa da sua falha.
E Moisés diz: Ó Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação que saia diante deles. Ele pede que Josué seja colocado. É muito interessante ver estas duas referências. Eu acredito que é o pano do fundo desse título. Nós lemos ali, seu Crawford, nossos pais segundo a carne. E agora nós lemos ao Pai dos Espíritos. Sim, Em um contraste. Ele está, eu acho que ele está apenas elevando o quadro. Sim. Estamos agora num nível mais alto. Estamos tratando não de pais naturais, mas estamos tratando de um assunto espiritual. Sim, se nós respeitamos os nossos pais naturais, quanto mais o Pai dos Espíritos. O senhor levantou um assunto ali, a falta de reverência da parte dos filhos para com os pais. Por quê? Eu acredito que os pais não estão fazendo a parte deles. Não estão corrigindo os seus filhos. E, de novo, eu quero usar a palavra treinar, instruir os seus filhos. Deve existir um vínculo entre o pai e o seu filho. E o pai tem que sempre treinar o seu filho. Este vínculo não existe hoje em dia. Parece que os pais abandonam os seus filhos. Deixam os seus filhos correr pela rua. Sim, infelizmente. E os filhos não respeitam os pais. E, enfim, os filhos abandonam os pais. O que tem de pessoas abandonadas no Hospital Conceição é surpreendente. Os filhos não querem saber. Mas, seu Tomás... Realmente era só para saber a força das últimas duas palavras do versículo 9. Para vivermos. Qual é a força dessa expressão? Pode responder, seu Tomás. Creio que essa disciplina conduzirá à vida espiritual em seu nível mais alto. Exatamente. A vontade de Deus, como Ele deseja que os filhos dele andem em obediência e reverência à sua vontade. Seu Samuel, voltando ao assunto de corrigir os filhos, a gente sabe que no mundo tem leis agora, tem conselho tutelar, tem tanta coisa, porque eles querem procurar reprimir pais que são violentos, que espancam os filhos, machucam os filhos. Muitas vezes pais bêbados ou drogados ou malvados. Então, para os pais e mães crentes, talvez o senhor devia dar um conselho como devem procurar criar os seus filhos da maneira certa. Quem sou eu para dar este conselho, né? Mas o senhor falou no outro extremo, né? E a lei tem razão em proteger filhos por causa disso. Mas nós que somos pais temos o dever de corrigir os nossos filhos em amor. Eu acho que isso é a chave. Então, não quero que o meu filho cresça para ser um bandido, alguém que não respeita a autoridade nem do país, nem de Deus. Então, a minha responsabilidade é ensinar, treinar o filho em coisas pequenas, em casa. E daí aquele filho já sabe desde o início, olha, existem certos padrões nesta vida. Preciso respeitar a autoridade. Mas não queremos continuar muito mais neste assunto, seu Henrique. Só me lembro do que a Bíblia diz na doutrina e na admoestação do Senhor. Sim. Ensinando-os a boa palavra de Deus. É o que vale. Os valores divinos, não os valores que a sociedade acha que tem valor. Mas vamos...
Seu Greg, esta correção vai nos ajudar a correr melhor. sim. E eu acho que se um filho criado à vontade em casa se salva e enfrenta a disciplina do Senhor, acho que vai estranhar. Mas vamos mais adiante. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então os pais nos corrigiram como eles bem lhes aparecia. Talvez às vezes erraram, nós erramos, mas este para nosso proveito. Nunca é duro demais, nunca permite que a gente passe por um caminho que não temos condições de suportar, mas sempre na medida certa. Para quê? Para nosso proveito e para sermos participantes da sua santidade. Então já falamos, não sei, acho que foi terça-feira talvez, que temos os 3 aspectos da santificação. Quando Deus nos salvou, Ele nos santificou, nos separou para a glória dEle. No presente, e o que nós temos aqui, participantes da sua santidade, diariamente, com a ajuda de Deus, precisamos nos afastar de tudo que desagrada a Deus. Devemos procurar caminhar no caminho de santidade, de santificação, e precisamos de ajuda divina para isso. E daí tem o aspecto futuro também. Versículo 11, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Então, ninguém gosta de ser disciplinado. E mais do que isto, eu acho que o pai ou a mãe que ama o seu filho não tem prazer em disciplinar, mas faz porque precisa fazer. É para o bem. Então não dá alegria para a gente disciplinar os nossos filhos. E da mesma forma de Deus. Na última parte do versículo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então não é uma experiência prazerosa, mas sim uma necessidade que precisamos. E Deus permite para o nosso bem. Seu Roberto. Parece que essa palavra exercitados na língua original é de onde vem o termo ginásio ou ginástica, né? Então, tem pessoas que vão procurar academia, lá tem vários aparelhos e coisas para exercitar o corpo, mas Deus tem vamos dizer, uma academia espiritual para exercitar a vida espiritual do seu povo. Mas note bem o que disse o Roberto, para produzir um fruto. Então, mais uma vez, estamos vendo que é bom saber, bom aprender, mas Deus deseja que este conhecimento seja transformado em fruto. Não é isso, João? O primeiro setor, o alvo era olhar para Jesus e ser parecido com Ele. Segundo setor, agora Deus corrige com o alvo de produzir em nós o caráter próprio dele, a santidade, versículo 10, a justiça, versículo 11.
Muito bem. Quem sabe nós vamos aprender a dar as boas-vindas, então, para a correção, para a disciplina na nossa vida. Já que rende também, isto é, 2 frutos, participante da sua santidade, o fruto pacífico da justiça. Essa disciplina rende bem, estou dizendo. Tem bons resultados. Eu estou me lembrando agora de uma história, daqueles pregadores do século XIX no Reino Unido, que pregava para milhares de pessoas e tinha o prazer de ver muitas pessoas salvas, mas um homem que andava em comunhão com Deus e ele esperava perseguição e passou por bastante, mas esperava a perseguição e dificuldades na vida diária. E um dia ele saiu a cavalo para ir para uma outra cidade e até meio-dia não deu nenhum problema. Ninguém apedrejou ele e não sofreu nada. Ele ficou muito preocupado e desceu do cavalo e pediu para Deus que a comunhão fosse restaurada. Ele pensava, por falta de disciplina, ele estava agindo fora da vontade de Deus. E antes de se levantar, alguém tirou uma pedra. E ele deu graças a Deus que ainda estava recebendo a disciplina do Senhor. Então, só um exemplo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha. Isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.